Parte 2, capítulo 31, que trata de muitas e grandes coisas. Uma alegria era a que sentia Sancho ao ver-se, como lhe parecia, na privança da duquesa, pois imaginava que no castelo havia de encontrar o que tivera na casa de Dom Diego e na de Basílio, afeiçoado que era sempre à boa vida. Assim, agarrava a ocasião pelos cabelos, nisso de regalar-se quando e onde se lhe oferecia. Conta, pois, a história que, antes de chegarem à casa de campo ou castelo, adiantou-se o duque e deu ordens a todos os seus criados sobre o modo que deviam usar para com Dom Quixote. Assim que se chegou com a duquesa às portas do castelo, saíram dele 2 lacaios ou palafreneiros, vestidos até os pés com os chamados roupões de levantar, de finíssimo cetim carmesim, e, recolhendo Dom Quixote nos braços, sem que ninguém mais o notasse ou ouvisse, disseram-lhe: "Vá, vossa grandeza, ajudar minha senhora duquesa a apear-se." Fê-lo Dom Quixote, e houve grandes trocas de mesuras entre ambos a respeito do caso. Com efeito, porém, venceu a insistência da duquesa, que não quis descer ou baixar do palafrém, senão nos braços do duque, dizendo não se achar digna de dar a tão grande cavaleiro tão inútil carga. Por fim, saiu o duque a apeá-la e, ao entrarem num grande pátio, chegaram 2 formosas donzelas e lançaram sobre os ombros de Dom Quixote enorme manto de finíssima escarlata, e num instante se coroaram todos os corredores do pátio e criadas e criadas daqueles senhores, dizendo em altas vozes: "Bem-vindo sejas, flor e nata dos cavaleiros andantes." Quase todos derramavam frascos de águas odoríferas sobre Dom Quixote e sobre os duques, de tudo se admirando muito o cavaleiro, pois aquele foi o primeiro dia no qual, em tudo por tudo, conheceu e acreditou ser cavaleiro andante deveras, e não fantástico, vendo-se tratar do mesmo modo pelo qual se tratavam tais cavaleiros, conforme lera nos passados séculos. Sancho, abandonando o russo, coseu-se com a duquesa e entrou no castelo, mas como sua consciência o ficou remordendo, por pensar que deixara só o jumento, chegou-se a uma reverenda dama, que com as outras saíra a receber a duquesa e em voz baixa lhe disse: "Senhora Gonzales, ou qual seja a graça de vossa mercê, chamo-me Dona Rodrigues de Grijalba", respondeu a dama. "Que mandais, irmão?" Ao que respondeu Sancho: "Queria que vossa mercê me fizesse o favor de sair à porta do castelo, onde achará um asno russo meu. Vossa mercê seja servida de mandar que o ponham ao polo vossa mercê mesma na cavalariça, porque o pobrezinho é um pouco medroso e não gostará de ficar só de maneira alguma." "Se for o amo tão ponderado como o criado", respondeu a dama, "estamos bem arranjadas. Andai, irmão, muito sem traquejo para vós e para quem cá vos trouxe, e tomai conta de vosso jumento, que as damas dessa casa não estamos acostumadas a semelhantes tarefas." "Pois, em verdade", respondeu Sancho, "ouvi dizer meu amo que é profundo conhecedor das histórias ao contar aquela de Lancelot. Quando de Bretanha vinha, senhoras cuidavam dele, e damas do seu rocim. E, no que se refere a meu asno, não o trocaria eu agora pelo rocim do senhor Lancelot." "Se sois jogral, irmão", replicou a dama, "guardai vossas gracinhas para onde se apreciam, e vô-lo paguem. De mim nada mais podereis receber, senão uma figa." "Figa ou figo?", retrucou Sancho. "Deve ser bem maduro, pois vossa mercê não perderia a jogada da conta de seus anos por um ponto de menos." "Filho da puta!", exclamou a dama toda rubra de cólera. "Se sou velho ou não, a Deus prestarei contas, e não a vós, velhaco fedendo a alho." Disse isto em voz tão alta que a ouviu a duquesa. Voltando-se esta e vendo a dama tão alvorotada e com os olhos crispando, perguntou-lhe com quem discutia. "Aqui com este bom homem", respondeu a dama, "que me pediu encarecidamente que ponha na cavalariça um asno seu, que está à porta do castelo, dando-me, por exemplo, a verem assim feito, como não sei onde, quando umas senhoras cuidavam de um tal Lancelot e umas damas de seu rocim.
Além de tudo, para arrematar, chamou-me de velha. Isso eu teria por afronta, respondeu a duquesa, maior do que quantas me pudessem fazer. E dirigindo-se a Sancho, disse-lhe: Ficai sabendo, Sancho amigo, que Dona Rodrigues é muito moça e que usa essas toucas antes por autoridade e costume do que pelos anos que tem. Mal sejam os que me restam por viver, respondeu Sancho. Só o disse para afrontar. Só o disse por não ter grande o carinho que sinto por meu jumento, que me pareceu não poder recomendar a pessoa menos caritativa que a senhora Dona Rodrigues. Don Quixote, que tudo ouvia, disse-lhe: Isso é assunto para este lugar? Senhor, respondeu Sancho, cada qual há de falar de seu mister onde quer que estiver. Lembrei-me aqui do russo, e aqui falei dele. Se me tivesse lembrado na cavalariça, lá haveria falado. Disse então o duque: Sancho está muito certo, e não há por que culpá-lo de coisa alguma. O russo terá um passadio regalado. Não te preocupes, Sancho, que tratarão dele como de tua própria pessoa. Com essas palavras, agradáveis a todos, menos a Don Quixote, chegaram à parte de cima, e ali o introduziram numa sala adornada de telas riquíssimas de ouro e brocado. 6 donzelas o desarmaram e serviram-lhe de pajens, todas industriadas e advertidas pelo duque e pela duquesa quanto ao que deveriam fazer e de como o haveriam de tratar, para que imaginasse e visse que o tratavam como o cavaleiro andante. Ficou Don Quixote, depois de desarmado, em seus calções curtos e largos e seu gibão de camurça, seco, alto, espichado, as faces tão chupadas que se beijavam uma a outra por dentro, ostentando uma figura que, se não se controlassem as donzelas que o serviam para segurar o riso, pois fora esta uma das mais severas ordens que seus senhores lhe haviam dado, acabariam rebentando de rir. Pediram-lhe que se deixassem desnudar para vestir-lhe uma camisa, mas ele não consentiu, dizendo que a honestidade calhava tão bem aos cavaleiros andantes como a valentia. Apesar disso, mandou que deixassem uma camisa com Sancho. Então, encerrando-se com ele num quarto onde havia rico leito, despiu-se e a vestiu. Vendo-se só com Sancho, disse-lhe: Diz-me, mordomo truão e antigo idiota, parece-te bem insultar e afrontar uma senhora tão veneranda e digna de respeito como aquela? Aquilo era a hora de se lembrar do russo, e acaso seriam esses senhores capazes de deixar que passem mal os animais, se tão elegantemente tratam seus donos? Por quem Deus é, Sancho, comporta-te e não deixes à mostra teu fio grosseiro, para que não se deem conta do vil e tosco pano de que és tecido. Olha, pecador que és, que tanto mais é considerado o amo, quanto mais honrados e bem-nascidos criados têm, e que uma das maiores vantagens que levam os príncipes sobre os demais homens está em se servirem de criados tão bons quanto eles próprios. Não observas, angustiado de ti e desventurado de mim, que, se vêem não passares de grosseiro, vilão ou ridículo mantecapto, pensarão que eu seja algum embusteiro ou cavaleiro de mofatra? Não, não, Sancho amigo, foge desses inconvenientes, que quem tropeça em falador e engraçadinho, ao primeiro tropeção cai e dá em truão desgraçado. Refreia a língua, considera e rumina as palavras antes que te saiam da boca. E lembra-te de que chegamos a lugar de onde, com o favor de Deus e o valor de meu braço, havemos de sair melhorados em pelo menos 1/3 e 1/5 na fama e na fazenda. Prometeu-lhe Sancho de todo o coração costurar a boca ou morder-se a língua antes de falar palavra que não fosse muito a propósito e bem considerada, como o amo lhe ordenava. Que não se preocupasse com isso, pois por ele nunca se descobriria quem eram. Vestiu-se Don Quixote, pôs o talim com a espada, lançou às costas o manto de escarlata, colocou um gorro de cetim verde que as donzelas lhe deram, e com esse adorno saiu para o salão principal, onde encontrou as donzelas em alas, tantas de um lado e tantas de outro, todas trazendo vasilhas com água para deitar lá as mãos, o que fizeram com muitas reverências e cerimônias. Logo chegaram 12 pajens com o mestre-sala para conduzi-lo a comer, que já os senhores
aguardavam. Ladearam-no e, com toda pompa e cerimônia, levaram-no para outra sala onde estava posta rica mesa, com apenas 4 serviços. A duquesa e o duque foram até a porta da sala para recebê-lo, levando consigo um grave eclesiástico desses que governam as casas dos príncipes, desses que, não tendo nascido príncipes, não conseguem ensinar como hão de ser os que o são, desses que querem que a grandeza dos grandes se meça pela tacanhice de seus espíritos, desses que, querendo levar os que governam a seus moderados, fazem com que sejam miseráveis. Do estofo desses tais digo que devia ser o grave religioso que saía com os duques a receber Don Quixote. Fizeram-se todos 1000 corteses cumprimentos e, por fim, levando Don Quixote entre si, foram sentar-se à mesa. O duque convidou Don Quixote para a cabeceira e, embora ele o recusasse, tantas foram as instâncias do duque que a teve de ocupar. O eclesiástico sentou-se à sua frente, ficando o duque e a duquesa dos 2 lados. A tudo isto estava presente Sancho, boquiaberto e atônito por ver as honras que aqueles príncipes estavam dispensando a seu amo. Vendo as muitas cerimônias e rogos trocados entre Duque e Don Quixote para que este se sentasse à cabeceira da mesa, falou: Se suas mercês me dão licença, contar-lhes-ei um conto que se passou em minha aldeia, a respeito disso dos lugares. Mal Sancho disse isso, tremeu Don Quixote, crendo sem dúvida alguma que ele iria dizer alguma asneira. Olhou Sancho, compreendeu e disse: Não tema vossa mercê, meu senhor, que me desmande ou diga coisa que não venha muito a pelo. Não me esqueci dos conselhos que há pouco me deu vossa mercê sobre o falar muito ou pouco, o bem ou mal. Não me lembro de coisa alguma, Sancho, respondeu Don Quixote. Dize o que quiseres, contanto que o digas depressa. Pois o que quero dizer, continuou Sancho, é tão verdade que meu senhor Don Quixote aqui presente não me deixará mentir. Por mim, replicou Don Quixote, podes mentir. Sancho, quanto quiserdes que não tirei a mão, mas vê bem o que vais dizer. Tão visto e revisto tenho que a salva está aquele a quem me refiro, como se verá no final. Seria bom, disse Don Quixote, que vossas grandezas mandem por fora daqui esse tolo, senão ele irá dizer 1000 parvoíces. Por vida do duque, disse a duquesa, que Sancho não se há de afastar de mim um pouco. Quero-lhe muito, porque sei que é muito ponderado. Ponderados dias, disse Sancho, viva vossa santidade, pelo bom crédito em que me tem, ainda que crédito eu não tenha. O conto que quero narrar é este. Convidou um fidalgo da minha cidade muito rico e muito pobre, porque descendia dos álamos de Medina del Campo, e que, aliás, se casou com dona Mencia de Quinones, que era filha de Dom Alonso de Maranon, cavaleiro do hábito de Santiago, que se afogou no porto de Herradura, e por causa de quem houve aquela pendência há anos em nosso lugar, na qual, pelo que me lembro, andou envolvido meu senhor Don Quixote, e da qual saiu ferido Tomazilo, o travesso, filho de Balsaldro, o ferreiro. Não é verdade tudo isso, senhor nosso amo? Diga-o por sua vida, para que estes senhores não me tenham por algum falastrão e mentiroso. Até agora, disse o eclesiástico, mais vos tenho por falastrão que por mentiroso. Daqui por diante, porém, não sei em que conta vos terei. Tu, Sancho, dás tantos testemunhos e citas tantos premenores que não posso deixar de concordar em que devas estar dizendo a verdade. Passa adiante e encurta o conto, porque estás com jeito de não acabar em 2 dias. Nada de encurtá-lo, disse a duquesa. Faça-me o favor, antes, há de contá-lo da maneira como sabe, ainda que o não termine em 6 dias, e se tantos forem, seriam para mim os melhores dias de minha vida. Digo, pois, senhores meus, prosseguiu Sancho, que esse tal fidalgo, que conheço como a palma de minha mão, porque de minha casa a sua não vai um tiro de besta, convidou um lavrador, pobre mas honrado. Adiante, irmão, interrompeu nesse ponto religioso, que levais caminho de não parar com vosso conto até o outro mundo. Pararei a menos de meio caminho, se Deus for servido, respondeu Sancho. Assim digo que, chegando a tal lavrador à casa do dito fidalgo convidante, que bom pouso tem a sua alma,
pois já morreu, e por sinal dizem que teve morte de anjo, se bem que eu não me achasse presente, pois havia ido, naquela ocasião, para a ceifa em Tembleque. Por vossa filha, filho, voltai depressa de Tembleque e, sem enterrar o fidalgo, se não quereis fazer mais exéquias, acabai vosso conto. Pois o fato é que, respondeu Sancho, estando os dois para sentar-se à mesa, parece até que os estou vendo melhor do que nunca. Grande satisfação experimentavam os duques com o desgosto que o religioso demonstrava ante a dilação e as pausas que Sancho narrava seu conto. Quanto a Don Quixote, este se consumia em cólera e raiva. Digo, pois, continuou Sancho, que, estando os dois, como disse, para sentar-se à mesa, porfiava o lavrador com o fidalgo, para que este se sentasse à cabeceira, enquanto o fidalgo também insistia para que o lavrador a tomasse, porque em sua casa se havia de fazer o que ele mandasse, mas o lavrador, que se presumia de cortês e bem-criado, recusava-se terminantemente a fazê-lo, até que o fidalgo, amofinado, pondo-lhe ambas as mãos sobre os ombros, fê-lo sentar-se à força, dizendo-lhe: Sentai-vos, toleirão, onde quer que me sente, será aí a cabeceira. Este é o conto, e, em verdade, creio que não foi assim aqui trazido fora de propósito. Pôs-se Don Quixote visivelmente de 1000 cores, que lhe jaspeavam o moreno do rosto. Os senhores dissimulavam um riso para que Don Quixote não acabasse de ficar corrido, entendendo a malícia de Sancho. Para mudar de assunto e evitar que Sancho prosseguisse com outros disparates, perguntou à duquesa a Don Quixote que notícias tinha da senhora Dulcinea e se lhe havia enviado naqueles dias algum presente de gigantes ou malandrins, pois por certo não deixara de derrotar diversos, ao que Don Quixote respondeu: Minhas desgraças, senhora, embora tenha tido princípio, nunca hão de ter fim. Gigantes venci, vilões e malandrins lhe enviei. Mas onde a poderiam encontrar se está encantada e transformada na mais feia lavradora que se possa imaginar? Não sei não, disse Sancho Pança. A mim me parece a mais formosa criatura do mundo, pelo menos na ligeireza e no brincar. Bem sei que não lhe levará vantagens um saltimbanco. A boa fé, senhora duquesa, que ela salta do chão sobre uma burrica como se fosse um gato. Vistes Dulcinea encantada, Sancho? Perguntou o duque. Vi, e como? Respondeu Sancho. Quem diabo, senão eu, foi o primeiro que caiu no achaque de encantório? Tão encantada está como meu pai. O eclesiástico, ouvindo falar em gigantes, vilões e encantamentos, deu-se conta de que aquele devia ser o tal Don Quixote de la Mancha, cuja história o duque lia frequentemente, e por causa disso já lhe havia muitas vezes repreendido, dizendo-lhe ser disparate ler tais disparates. Inteirando-se de ser verdade o que suspeitava, com muita cólera, falando ao duque, disse-lhe: Vossa Excelência, meu senhor, tem de prestar contas a nosso senhor do que fez este homem bom, que Don Quixote, ou Dom Pateta, ou como se chama, imagino que não deva ser mentecapto como Vossa Excelência quer que seja, fornecendo-lhe ocasiões de sobra para que leve avante suas sandices e insanidades. E, dirigindo o seu sermão para Don Quixote, disse-lhe: E a vós, alma de cântaro, quem vos encasquetou no bestunto, que sois cavaleiro andante, que derrotais gigantes e prendeis malandrins? Deixai disso enquanto é tempo, e, antes que vos digam, voltai à vossa casa e criai vossos filhos, se os tendes. Cuidai de vossa fazenda e deixai de andar vagando pelo mundo, papando vento e dando motivos de riso a quantos vos conhecem e não vos conhecem. Onde e quando foi que achastes, criatura, que houve ou que ainda havia cavaleiros andantes? Onde pode haver gigantes em Espanha, ou malandrins em La Mancha, ou dulcineias encantadas, ou toda a caterva dos baquienses que de vós se contam? Atento esteve Don Quixote às palavras daquele venerável varão, até que, vendo-o calar-se, sem guardar respeito aos duques, com semblante irado e alvorotado rosto, pôs-se de pé e disse: Mas essa resposta merece um capítulo só para si.